pivotando, pra mim, é encontrando maneiras. Eu acho que seria aquela coisa encontrando maneiras, né? Você vai pra uma direção, encontrou maneiras, pivota, muda, inova, melhora, mas não desiste, né? A pessoa que pivota não larga a mão. Não larga a mão, Acho que a pessoa que tá pivotando, ela é uma pessoa insistente. E isso é muito bom no mundo dos negócios, a insistência. De uma maneira inteligente. O que eu aprendi na minha vida, João, que um líder comercial, um líder de vendas, aqui, ele tem 4 grandes habilidades. Ele tem que saber vender, saber recrutar, saber treinar e saber engajar. Engajar pro cara ter, inclusive, saber engajar, buscar saber o motivo vender dele. a visão da empresa, o sonho, não importa o tamanho da sua empresa, você vender um negócio pro cara que tá ali do teu lado, a visão de futuro, pra onde vamos, por que vamos, de que jeito. O descomprometimento, pra mim, sempre foi uma coisa que sempre me tirou muito do sério. Mas você cobra? Eu sou um cara que eu dou feedback. E aí? Vamos lá. Sempre dou feedback. Mas eu não sou o Messias que vai passar a vida de ninguém. Tá. Então eu sei o meu limite. Nem do teu time. Nem do meu time. Porque uma coisa que eu aprendi, a melhor maneira de você ensinar alguém é deixando ele viver a lição que ele criou. O deserto dele. O deserto dele. Ou seja, se ele tem que sofrer, Eu tem que deixar eu ele estendo sofrer. a mão, não entro no buraco. Ah. Porque eu já quis levar a gente nas costas, eu quase caí. E você já entrou nesse buraco com alguém? Eu já quis cair, já quis levar a gente nas costas. Sabe, cara que não tava vendendo bem, falou assim, não, vai, eu te ajudo, passava uns clientes e tal, vai lá, atende esse cara, vai lá, fecha, só fechar. Sabe? Eu já tentei de todos os artifícios possíveis, entre aspas, puxar alguém, e eu vi que não tem como você ajudar alguém que não E quer. você já foi ajudado, assim, lá atrás? Alguém já fez isso com você? Sim, do jeito certo. Eu acredito que ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Ninguém? Ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Alguém quer prosperar? Essa pessoa só precisa de um instrumento. Ela só precisa de um veículo. Seja esse veículo, você empresário, que você criou o seu próprio veículo, ou seja você que trabalha num veículo que você acredita. Por que eu falo isso? Porque a persistência acaba sendo um dos grandes diferenciais. Então acho que para todo mundo que tá na luta, tá na labuta ali, às vezes o mês foi uma porcaria, às vezes você chegou em 2023, você fala, cara, sobrevivi a 2023. Eu acho que não perde o brilho, não perde o tesão, não perde a vontade. Você falou que eu sou otimista, né? Eu tava num programa em Harvard 3 meses atrás, chamado Strategic Sales Management. Continua estudando, né? Você tem que ser um eterno aluno sempre. E Harvard fez uma pesquisa com 1 milhão de vendedores no mundo. E os 3 principais atributos dos campeões foi otimismo, proatividade e ambição. Olha aí. Então, primeiro aquela ambição, aquela fome de vencer, proatividade de você fazer o que tem que ser feito e otimismo de você perseverar enquanto faz. Por que o vendedor, o empresário tem que ser otimista? Porque senão tu não aguenta. Exatamente. Se você perde a esperança no futuro, o presente fica insustentável. Olá, bem-vindos ao Pivotando, esse programa semanal aqui no SBT News. Estamos aqui nos estúdios do SBT. Toda semana eu trago um empresário para conversar com você, um empresário que tem uma história, né? Muitas vezes você vê a foto, não vê o filme, a história dele toda. E aqui eu faço questão de saber como foi o começo. Para quê? Para te ensinar, para te deixar uma mensagem importante, uma lição, uma dica, como ele pivotou a vida dele, quantas vezes ele pivotou a vida dele. E, cara, esse cidadão que eu trago aqui hoje é um cara que tem uma história na área de vendas incrível, foi muito tempo vendedor, né? E depois hoje ele ensina também a vender, mas ele tem feito vários negócios, alguns deles eu vou até cutucar para ver se ele fala, é um negócio bem novo aí, acho que ele não vai poder falar, junto com outro cidadão que já passou aqui também, que vocês conhecem, Flávio Augusto, e também outro que passou aqui, Joel J, o meu amigo Caio Carneiro. Eu estou muito feliz de estar aqui, meu amigo, com você, com a audiência desse programa, com a turma que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente. É um prazer enorme, adorei o nome, Pivotando, o programa tá lindo. Que legal. Essa repercussão tá muito bacana e um privilégio poder contribuir, gerar valor e que desse papo saia algum bom insight para quem está ouvindo pra gente. Alguma boa provocação, uma dica, uma orientação. Isso que é importante, acho que é o objetivo deles assistirem o Pivotando, justamente são pessoas reais, exato, empresários, que tem uma trajetória como a deles, né? Que tem história, tem desafios, tem recomeços, retrabalho, tem também vitórias, né? E acertos que hoje você pode bater no peito e dizer assim, eu sou um cara vitorioso, exato. Eu fico muito feliz de ver a sua vitória, eu sou um cara que me realizo na vitória dos outros também,
Eu gosto muito, a gente não se encontra toda hora, mas a gente sabe e torce um pelo outro, e eu sei que você também torce por mim, Pra e caramba. eu fico muito feliz com isso. Mas, para começar, eu queria saber o que você entende como pivotando. Cara, essa palavra, né, de bate-pronto, pivotando, pra mim, é encontrando maneiras. Eu acho que seria aquela coisa encontrando maneiras, né? Você vai pra uma direção, encontrou maneiras, pivota, muda, inova, melhora, mas não desiste, né? A pessoa que pivota não larga a mão. Não larga a mão, é. Acho que a pessoa que tá pivotando, ela é uma pessoa insistente. E isso é muito bom no mundo dos negócios, a insistência. De uma maneira inteligente. Porque senão vira aquela coisa... Teimosia, né? Teimosia. Vira teimosia. Então, pra mim, isso é um pouco do conceito do pivotando. Maravilha, sensacional. E o Caio Carneiro, de jovem, era o quê? Cara, eu até antes de começar a gravar, né, eu fui recrutado para ser vendedor de 17 anos de idade. 17. Mas seu pai tinha condições, sua família? Não, meu pai era representante comercial. Então já tinha veia vendedora. Então muito por observação. Meu pai nunca me, sentou, deu uma aula, ó, vendas é importante. Foi muito por observação. Meu pai era aquele cara, meu pai vendia peças automotivas de carro, caminhão e trator. Tá. E aí... Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, mas rodava, vida de vendedor, pegando carro, viajando cliente, batendo de porta em porta. E eu vi meu pai sair segunda-feira de manhã com aquela pastinha, com catálogo, lista atualizada de preço do mês. Todo se preparava. Preparado, calculadora, lapiseira. E segunda-feira visitar cliente, voltava sexta-feira. Mas você cresceu vendo isso. Cresci vendo isso. Mas a sua família era uma família de classe média, baixa? A minha era uma classe média. Classe média. Classe média. O seu pai, como vendedor, trazia frutos para casa. Meu pai sempre, cara, deu uma qualidade de vida muito boa para minha família. Então você estudou bem? Estudei bem, nunca passei desafio, sabe? Eu era aquele cara que também eu não tinha nada estratosférico. Certo. Então eu sempre tive muita lembrança de muito amor, assim. Obviamente, hoje eu tenho quando você vira adulto, né? Você sabe mais ou menos qual que era a zona que seu pai estava. Você consegue enxergar isso, então eu vi né? a mobilidade social que eu consegui imprimir na minha vida. Né? Então, mas olhando para a vida que meus pais me deram, conseguiram trabalhar para me dar uma educação de qualidade, muito amor. Eu sou um cara, por exemplo, quando eu penso na minha infância, de quase tanta gente com tanto trauma, às vezes que é uma marra. Muita trauma. Eu não tenho nenhum trauma. Nossa. Então, eu sou tão grato pelos meus pais, assim, um lar com muito amor. E a sua mãe fazia o quê? A minha mãe era dona de casa. Dona de casa. Então, seu pai saía com a pastinha dele. Meu pai era com a pastinha, minha mãe criando os filhos, que típica família brasileira, sabe, de classe média, lutando para dar o melhor, batalhadora. E com muito amor dentro de casa. Muito amor, só que como vida de vendedor, já vi meu pai em fases boas e fases ruins. É isso que eu queria saber. Por exemplo, eu lembro quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe veio conversar comigo. 9 anos. 9 anos. Ela falou assim, Caio, você gosta do vovô Ciro e da vovó Ivone? Eu falei assim, eu amo eles. O que você acha da gente morar um tempo com eles? Oba! Porque minha avó, aquela mulher que fazia bolo de cenoura. De maneira positiva, né? De maneira positiva, conversando comigo, adorei. Eu fui morar num cômodo na casa dos meus avós. Depois que eu fui entender, quando eu era mais velho, que meu pai... Tava num momento difícil. Um momento muito difícil, duro do mercado, não estava conseguindo vender, financeiramente tinha quebrado. Então, só que eu não percebi aquele momento difícil. Ou seja, sua mãe foi uma baita protetora. Né? Baita protetora, porque às vezes quantas pessoas descarregam, às vezes, nos filhos, cara. E às vezes, imagina, a pessoa que você mais ama, ela não tem controle nenhum. Não, a gente só consegue estar preparado mentalmente, né? O cérebro só fica maduro aos 25 anos. Exatamente. 25 anos, cara. Então imagina você fazer isso com uma criança de 9. Não tem consciência de nada. De nada. Aí vi meu pai se erguendo, levantando, correndo de novo, pegando a pastinha dele, se erguendo, saindo da casa da sogra. Vendendo carro, tudo, vendendo isso. Casa da mãe ou da sogra? Era da mãe dele, da minha mãe avó. Dele. Aí isso. Saindo da casa da mãe de novo. Fiquei 4 anos lá, ele conseguiu comprar uma casinha de novo pra ele, reerguer a vida dele de novo. Então, que é a realidade do empresário, aquela montanha russa. Você e quantos irmãos? Somos em 3. 3, tá. Então, mas vocês nesse momento estavam os 3 lá? Tava os 3, cara. Morava, e meu pai e minha mãe nessa época, e eu e minhas 2 irmãs, em um cômodo. Um cômodo de uns 30 metros quadrados. Certo. E aí você cresceu vendo isso, vendo o ambiente e estudou em escola normal ou escola pública? Não, escola particular. Escola particular. Então meu pai que ele lutava, por exemplo, educação ia ser a última coisa, entendeu? Então meu pai, eu lembro que era minha mãe comentando, fez aquele esforço para manter a escola, mas depois conseguiu reerguer. Então eu vi esses momentos, vi meu pai bem, vi meu pai mal, vi meu pai conseguir conquistar, vi meu pai tendo que vender tudo para começar, mas nunca vi os dois perderem meio que o brilho de viver.
sabe? Da vida, assim, da alegria. Nos momentos mais desafiadores, eu não lembro de momentos de tristeza. Olha que É engraçado. engraçado, hein? É A sua engraçado, infância cara. Eles conseguiram proteger bem isso. Hoje eu sou pai de 3. é. Eu sei o quanto é duro, às vezes, num dia estressante, você não chegar em casa e teu filho pular em você fala assim, calma aí, mano. E eu falei assim, cara, não tem nada a ver. É a pessoa que eu mais amo, é por ele. Exatamente. Tudo por ele, né? Tudo por ele, então... Bom, aí você estudou, fez faculdade, começou a trabalhar, começou a vender com 17 anos. Isso. Por quê? Com 17... Meu avô percebeu, eu sempre fui um cara comercialmente mais apetitoso, e meu avô foi percebendo isso, e ele chamou pra trabalhar com ele. Ele tinha uma pequena indústria. Indústria de quê? De rolamentos. Rolamentos. E aí ele falou, filho, topa trabalhar comigo? O quê, vô? Vendedor. E aí eu falei assim, eu sempre gostei, assim, foi aquele cara que queria entender como é que... sabe? Você ia lá pra fábrica pra olhar, pra indústria pra olhar como era? Eu ia olhar pra entender o processo, desde quando chegava uma chapa de ferro, saía um rolamento de homocinético em embreagem, eu sempre me interessei muito, muito curioso, eu perguntava por quê? Era avô de pai de mãe? De pai. De pai. Mas por que seu pai não trabalhava com ele? Ele era representante da Era? empresa dele. Ah, tá. E obviamente representava também outras indústrias, também. E aí eu comecei a visitar clientes junto com tanto com meu pai quanto meu avô. Certo. E aí comecei a ver como que atendia um cliente, como que recebia alguém, como que pegava um pedido. E paralelo você estudava? Paralelo eu tava no final da escola ali, terceiro colegial. E você chegou a entrar na faculdade? Cheguei a entrar na faculdade. Mesmo ganhando dinheirinho com o vendedor? Mesmo com o vendedor, mas minha cabeça eu nunca consegui me encaixar. Tá. E foi de quê? Eu fiz a faculdade de administração. Administração. Ó, não cheguei a concluir. Não, ok, mas por quê? Você não se encaixava? Por exemplo, eu escolhi administração porque eu não sabia o que fazer. Uhum. E geralmente na minha época, eu tô com 37, quem escolhia administração é geralmente quem tá mais perdido, né? Não sei o que vai fazer, eu vou fazer administração. É isso também. Era aquele mais genérico, né? Eu fiz exatamente por isso. E aí eu fiz administração, mas eu não consegui me encaixar assim, porque minha cabeça tava muito fora. O mosquitinho da venda já tinha me picado. Tá. E mosquitinho da venda, mosquitinho da liberdade, do seu Exato. recurso próprio. Eu comecei a entender muito o jogo, sabe? Porque a venda ela é muito cativante nesse sentido, né? Eu acho que todo empreendedor, a molécula dele de vendedor é muito grande dentro dele. É aquela coisa, nem todo vendedor é empreendedor, mas todo Certo. empreendedor é vendedor. Certo, é verdade. Porque todo empreendedor é outras competências, Tem muitas gestão, outras competências. Mas o empreendedor, ele é vendedor, né? É vendedor. E aí depois eu fui para venda direta. Alguns anos depois, fui recrutado para ser distribuidor na venda direta. Venda direta de produto. Famosa porta a porta, vender tá. produtos nutricionais na Certo. época. E aí minha carreira... aí eu decolei. Ali foi ali que o seu MBA foi ali. Aí eu entrei na minha zona de talento. Uhum. Ou seja, o seu rio era aquele. Meu rio era aquele. Meu jogo era jogo de venda. Sempre fui um cara comercial. Adorei formar, treinar, recrutar time de vendas. Eu comecei a me destacar. E foram 15 anos ali na rua. Na rua no sentido, sabe, no campo de batalha. Até que há 3 anos... Aí eu lembro 4 anos atrás... eu já Não, porque você... Peraí, só pra vocês saberem, gente, eu esqueci de ler aqui o currículo do homem é enorme, mas eu esqueci de dizer, o Caio, ele tem um livro que é um dos mais vendidos no país, chamado Seja Foda. Nossa, eu lembro Né? 2017, O Seja Foda. foi um Você tem outros livros? Eu lancei depois o Infodere-se. Infodere-se. Tenho 2 livros publicados. Tá, então o Seja Foda foi o primeiro, depois veio o Infodere-se e além disso o Caio foi fundador da Bookme, a gente vai falar sobre isso, e também cofundador da Class Club, né? Justamente. E mais recentemente o Vende-se. Exato. Mas vamos na ordem, assim, o que veio primeiro? E aí eu fiquei vendedor durante 15 anos, me destacando pra caramba, sempre formando time de vendas, foi um representante comercial de muito destaque. Tá. E aí eu conheci Flávio Augusto da Silva, que veio aqui. E eu lembro de uma conversa em Holanda, ele falou assim, cara, você já pensou em entrar no setor de educação? Aí eu falei, por quê, Flávio? Cara, a área de vendas é muito carente, ninguém ensina na faculdade, na escola, isso, aquilo. Mas eu tava tanto numa bolha, eu falei, não é possível que as pessoas vão... Mas você ainda tava na venda direta? Tava na venda direta, minha vida como representante comercial, como distribuidor independente ali, e o Flávio falou assim, já pensou no setor de educação? Eu falei, não, guarda essa semente. E aí, 1 ano e meio depois, há mais ou menos 3 anos atrás, eu fundo o Vende-se, um meditech focado para a área de vendas. Você fundou sozinho ou fundou com ele? Fundei sozinho. Sozinho. E depois, mais ou menos de 1 ano, 6 meses de operação, a Wiser Educação, proprietário do Flávio, se junta comigo e aí a gente cresce assustadoramente. Não, aí é uma história que a gente vai contar. Mas eu queria saber o seguinte, e a Bookme e a Class Club?
O book me veio um pouco antes, quando minha vida como autor, quando eu comecei a escrever, quando eu escrevi meu primeiro livro. Uhum. Eu lembro que isso foi na pandemia, que olha como às vezes o empreendedor, ele... O livro foi que data? 2016. 16 foi quando eu lancei o Smart Money, eu me lembro bem. Porque foi muito engraçado, eu lancei o livro muito por acaso, eu nunca pensei em lançar um livro. Eu comecei a gravar vídeos na internet em 2014. A internet veio antes do livro? A internet veio antes do livro. Assim, a sua projeção na internet veio antes Em do livro? 2014 eu comecei a ter um time grande de venda, João. E aí o meu time pedia sempre, Caio, como você se mantém motivado? Quando você toma um não? Quando você tem um mês que é uma porcaria? Quando você não bate uma meta? Como que você continua em firme? Eu vi que as dúvidas eram as mesmas. Aí apareceu a internet e falei assim, cara, e se eu começar a gravar vídeo? E eu mando pro meu time, mando um vídeo de manhã, uma tarde, à noite, consigo aumentar a escala, ajudar mais gente e ser mais produtivo. Sim. Eu comecei a gravar vídeos, apareceu o Instagram. Ou seja, por um problema deles. Problema mesmo. meu, problema Não, interno. Problema interno teu. Exato, do meu time. Time de vendas, que é o problema que todo ser humano tem. Né? E aí os vídeos começaram a sair. Transcender a minha equipe mandava pro amigo dele, pro vô, pro periquito, pro papagaio. Os vídeos começaram a sair, e editoras começaram a bater na minha porta. Falei assim, cara, você já pensou em escrever um livro? Começou a chegar uns vídeos seus interessantes, o jeito que você fala, uma ideia legal, uma energia bacana, você é tão jovem. Poxa, eu falei, cara, nunca pensei, mas se eu pudesse lançar o livro, ia ser Seja Foda. Porque esse foi o meu grito de guerra com o time de vendas. Quer dizer, então que o Seja Foda já era o teu grito já era de guerra? meu grito de guerra com o time de vendas. Essa tatuagem veio depois do livro? Essa tatuagem veio depois do livro, que eu fiz a capa. Tá. Mas esse logo já veio antes da capa. Certo. Então eu sempre escrevia, quando eu mandava um cartão postal, quando eu mandava uma cartinha pra alguém que tinha batido na meta, era Seja Foda. Tá, mas me fala uma coisa, por que te motivou a querer ensinar, educar? Era essas dores? Porque você repetia muito isso? Porque, na verdade, primeiro... Porque você era um baita vendedor, Exato. Você tinha um time e você precisava treinar esse time. Exato, treinamento mexe ponteiro. Time de vendas, treinamento é o que mexe ponteiro. As pessoas treinam mal e exigem muito. E você tinha um parâmetro nessa venda direta de outros caras que não treinavam. Exato, eu sempre fui um cara que treinei muito em time de vendas. Porque eu aprendi na minha vida, João, que um líder comercial, um líder de vendas, ele tem 4 grandes habilidades. Ele tem que saber vender, saber recrutar, saber treinar e saber engajar. Engajar pro cara ter, inclusive, saber engajar, buscar saber o motivo vender dele. a visão da empresa, o sonho, não importa o tamanho da sua empresa, você vender um negócio pro cara que tá ali do teu lado, a visão de futuro, pra onde vamos, por que vamos, de que jeito. Então eu vi essa necessidade de treinar. E a rede social apareceu, eu comecei a usar como mais uma ferramenta pra me ajudar nessa missão. E o vídeo começou a sair e aí eu escrevi o livro. E aí a editora que publicou foi a editora do Grupo Wiser Educação, a Buzz, que é do Flávio. Sim. Então aí foi minha conexão com ele. Ah, tá. Aí foi minha conexão, ele conheceu, Mas porque ele falou, quem que é esse maluco que tá vendendo livro pra caramba? Não, né? mas antes disso, você tinha uma influência na internet, porque Tinha. esses vídeos começaram a espalhar, Exato. porque a Buzz, ela no começo, ela só publicava livros de pessoas que tinham alguma relevância Exato. social na internet. Eu não tinha tanto. Vou falar assim, que na época que eu lancei, obviamente os números eram outros, mas talvez eu tinha umas 50 mil pessoas que me acompanhavam. Caramba, não era esses milhões que você tem hoje. Não. 80 mil pessoas que me acompanhavam. Caramba. Não, mais que isso. Talvez eu era um micro-influenciador, vai. Tá. Eu era um micro-influenciador. Mas você fala por aí, assim, que você é um vendedor que deu certo. Eu sou um vendedor que deu certo. você- Eu gosto de me apresentar assim. É. Eu gosto, eu me sinto, sou eu. Sabe, quando alguém fala, o empresário, o empreendedor, obviamente sou, hoje eu comando empresas, mas eu penso como vendedor. Uhum. Sabe, essa Você é um meu empresário que vende, né? exato. E eu sou um vendedor que empreende. Exatamente. Então, E isso você ganhou muito dinheiro enquanto na venda direta? sim, eu mudei minha vida com comissão, João. Certo. E eu gosto É isso eu que eu queria saber. Eu não fui o cara que inventei uma startup, fundei uma empresa e Uhum. vendi ela, tive um exit gigante, não tive uma grande ideia. Toda a sua base foi comissão. Foi com comissão que eu mudei a vida da minha família. Tá. Por isso que eu gosto tanto de vendas, sabe? Tá. Porque desse instrumento Uhum. de vendas. Obviamente que é um veículo que você pode, o céu é infinito. Mas aí você montou uma estrutura empresarial antes de você fazer o livro, antes de qualquer coisa, nessa venda direta, não era só você, isso era uma estrutura empresarial. Exato. Eu comandava um time de vendas, então eu recebia performance sobre as minhas vendas e vendas do meu time. Do teu time. Eu tinha uma remuneração Então você tinha uma empresa que coordenava isso. Exatamente. Tinha uma empresa de E representação. essa empresa só fazia um produto ou era mais produtos? A gente vendia produtos de nutrição, skincare, só que eu era representante, eu vendia o produto de um terceiro. Sim, claro. Você não Vendi tinha o pro próprio terceiro. produto. Vendia o produto de um terceiro, tinha a minha comissão. E como você escolhia os produtos na época? Eu sempre gostei de vender aquilo que eu acreditava. Sabe, eu sempre busquei, no começo foi intuitivo, depois que eu fui aprender que você precisa ser produto do produto. Tá. Então, quando eu fui começar, principalmente eu entrei no setor de nutrição, de suplementos, Você se de aprofundava no cosméticos. produto, você buscava... Eu sempre gostei, sempre fui muito curioso.
sabe? Eu gostava de entender, você precisa entender o que você está vendendo, é uma das premissas do grande vendedor. Então, eu sempre busquei, obviamente, um produto que eu compro antes de vender. Pô, isso é uma baita lição. Você não comprar, vende aquilo que você não compra. Você não vai conseguir vender aquilo. Você até consegue vender aquilo que você não compra. Porque, por exemplo, com toda certeza, eu poderia ter uma empresa de lingerie, de calcinhas para mulher. E, não necessariamente, eu sou público-alvo ali, eu não compro. Mas não significa que eu não acredito. Não, você sabe que o produto tem uma qualidade, tem uma boa aceitação. Exato. Né? Então, não é só assim, cara, o negócio é ruim, eu vou vender. Exatamente. Não é assim, né? Porque tem gente que faz aquela pergunta, vendedor bom vende qualquer coisa. Eu acho que ele pode até vender, mas não significa que ele vai ter sucesso, vai ter perenidade, vai ter longevidade. Eu gosto muito do conceito que, hoje em dia, assim, você tem uma escola de vendas, né? Que é a Vendes, que a gente vai falar sobre isso, mas e você ensina a vender. Mas eu vejo muito modelos como Spotify, modelos que o cara compra. Exato. Porque ele tem uma necessidade e aquele produto passou a ser essencial para a vida dele. Por exemplo, o Spotify é um produto que é essencial para a minha vida. Pode não ser para muitos, mas para mim é. Então, para mim também é outro. Né? Então, eu sou metido a DJ, então imagina, né? Eu tô sabendo. Então, cara, como é que você vê isso hoje, assim, essa história de ser comprado ou vender? Você acredita que o mercado daqui para frente de produtos que são essenciais, que as pessoas compram, vão atrás? Ou esse papel da venda, o Kotler dizia que se o marketing for bem feito, a venda é automática, né? Você acredita nisso? Eu acho que quando você tem um produto que você tem um nível de consciência muito alto, você tem um produto que é instalado no hábito da pessoa, você tem um mercado endereçável assustador. Né? Mas nunca vai se substituir aquela função daquele vendedor, de um time de vendas mais ativo, independentemente do canal, que alguém optar por vender. Mas eu acredito muito nessa venda por relacionamento também. Da confiança. Da confiança, vender vínculo. Então eu acredito muito nessa relação, mas com toda certeza, se você tem um produto, que você tem um nível de consciência das pessoas, que elas sabem que precisam de você, tá? Por exemplo, o Spotify, isso está instalado no nosso hábito, uma tecnologia que facilita a nossa vida, então a venda se torna muito mais magnética. E ainda mais porque se você não paga a assinatura, eles botam uma propaganda no meio da festa. Exato, então eles vão criando, obviamente, tecnologia... mas eu acredito muito nessa figura, assim, do vendedor, do time de vendas. Quando você, então, lançou o Seja Foda, como foi o processo de escrever o Seja Foda, assim? Eu olhei para trás. Eu olhei para trás, eu já vinha, com o benefício que eu já vinha documentando a minha vida. Lembra que eu vinha gravando vídeos, treinando? Sim. Então, aí você pegou parte disso? Eu olhei para trás e falei assim, cara, o que deu muito certo? Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu já tava meio que fazendo um diário. Eu já estava meio que fazendo um diário, então quando eu lancei o Seja Foda, obviamente foi o primeiro livro com palavrão na capa. Certo. Porque realmente... Então, é uma palavra mais apimentada, mas foda pra mim significa, é um acróstico, para ser feliz, otimista, determinado e abundante. Ok. Então tem um significado, não era um menino rebelde. E isso vem de muitos anos com você? Isso vem de muitos anos, assim, pra mim. Tipo 10 anos atrás? Mas, cara, isso vem de 2008. Já assim. com essa... Já quando eu comecei em venda, assim, foi meu grito de guerra, assim, sabe? Meu ordem e progresso. Você colocou as siglas aí depois ou você começou com foda? É o significado, assim, pra mim. Quando eu falava pro meu time, vamos lá, bora, tem que ser foda. Então, mas você falou que era, como é que é? Feliz, otimista, determinado e abundante. Mas isso foi desde o começo ou você foi montando? Eu fui montando, assim, eu tive que aterrizar minhas ideias, né? Sim, que claro. é foda pra mim. No livro você teve que aterrizar suas ideias. No livro eu tive que aterrizar as ideias, pra não parecer um menino rebelde ali, né? Exato. Querendo ser desrespeitoso com alguém. Né? Então... pra você ter ideia, eu só fui ver essa palavra num livro depois de muitos anos com aquele Assutiu Art de apertar o botão do F, né? Exatamente. Foi depois que eu fui ver. Exatamente. E você foi um pioneiro, inclusive, nisso. Veio 6 meses depois, também um livraço, mas... vendeu 11 milhões de cópias. Ou seja, foda. Físicas e digitais. Uau. Eu tenho digital 10 milhões no Smart Money. É maravilhoso. No físico não tenho tanto. Não teve muito. Teve muito, mas não teve tanto quanto acho Seja que no Foda. Físico foram 3 ou 4 milhões. Maravilhoso. Acima de 1 milhão no Brasil é de levantar um troféu e dizer, cara, conquistei, consegui. Não, eu fiquei muito feliz, cara. Cara, 3 milhões parabéns. É impressionante como esse livro deve ter ajudado milhares, e ajudou milhares de pessoas.
E, bom, daí o livro te trouxe uma autoridade, porque livro te traz uma autoridade, né? Então você começou a fazer palestras e começou... Exato, eu comecei a me abrir para sair fora da minha caixinha. Certo, daquilo que você vendia. Aí empresas começaram a me chamar para participar das convenções de vendas. E aí eu tive uma grande oportunidade, eu adoro conhecer gente bacana, ambiente vencedor. Aí comecei a pular dentro de convenções de vendas das maiores empresas do Brasil. Pfizer, Johnson & Johnson, Latam... E aí... Você criou um modelo para isso? Você cresceu o seu modelo, assim... A palestra, ok, é inspiracional, baseado naquilo, mas virou um método, ou seja, pode... Na verdade não foi. Sempre quando eu falo por uma palestra, eu faço briefing, né, para saber, cara, qual que é o alimento que o seu time de vendas precisa. Pensa assim, caiu um pouco mais, sabe, responsabilidade, um pouco mais de energia, ou um pouco mais de técnica, ou meu time tá com desafio de fechamento. Então eu sempre ia calibrando a minha palestra para a necessidade do cliente. É porque uma horinha você tem que ser assertivo. Dentro do meu quadradinho ali de vendas. Mas o Seja Foda se transformou no método? Não transformei no método. Nunca transformou no método. Nunca transformei no método. método. Ele deixou ele lá. Tem alguns princípios que regem o livro, assim, alguns princípios. Por exemplo, fiz uma associação com os dedos da mão de coisas que foram fundamentais, né? Positividade, direção, atitude, compromisso e detalhes. Tá. Então, e aí você vai abrindo cada um deles? E aí eu vou abrindo janelas ao longo desses 5 elementos ao longo do livro, né? Quem te ensinou isso? A vida? A vida. Eu pensei pra mim... Você nunca teve um cara que te inspirou, um mentor, uma referência mundial? Assim, em vendas, né? Obviamente. Isso que é muito legal. Experiências me inspiraram mais do que pessoas. Uau. Ok. As suas atitudes, as suas vendas... Eu já vi pessoas levantando e aquela experiência daquela pessoa me inspirou pra caramba. Entendi. Então ali você foi criando, né? Criando cascas, ele via como eu falei assim, caramba, olha o que esse cara fez, cara. Olha que história legal. E inclusive pessoas que trabalhavam com você, né? Pessoas que trabalhavam comigo. De cima, de baixo. De cima, de baixo. Nossa, olha que história bacana, tanto desafio, foi lá e venceu, uau! Putz. Então eu sou um cara que eu sou muito, assim, sensível com experiência, eu gosto. Essa sua atitude, o seu jeito de ser, né? Essa positividade que você embarcado, né? Toda vez que eu te vejo você tá alegre, feliz, isso certamente te ajudou muito, né? Você era assim o tempo todo, você sempre foi assim? Sempre fui um cara contente, um cara bem-humorado. Sempre fui um cara bem-humorado, até quando eu perguntei pra minha mãe, né, quando eu vou ler o significado do meu nome, Caio, né, falou que o nome te marca, né? Significa contente, alegre e feliz. Eu acho que me representa muito esse nome. Contente, alegre e feliz. E eu sempre fui um cara muito bem-humorado. E mal eu sabia, por exemplo, que como ia me ajudar na vida, porque a vida é difícil. Quem tá ouvindo a gente aqui tem problema, tem as suas buchas pra resolver, a vida é alternância de momentos, momento bom, ruim, bom, ruim, bom, ruim, bom, ruim. Mas eu sempre fui uma pessoa bem humorada, sempre protegi muito o meu humor. Então, porque você teve desafios também, né? Cacete, todo mundo. Eu perdi minha mãe muito cedo, 49 anos de idade, aquele embate de doença pesada, 6 meses de UTI, já tenho minhas lutas como qualquer outro brasileiro. Porque assim, às vezes a felicidade aparente, assim, as pessoas, esse cara não tem problema, né? Tem pra caramba, todo mundo tem seus bastidores, tem coisa que me entristece, com todo mundo. Acho que o que te deixa puto, o que te deixava puto com a tua equipe na época? Hoje é outro tipo, porque você tá num nível empresarial diferente. Mas o que te deixava puta na época? Pessoas descomprometidas. Descomprometidas. Eu fico possesso. E aí envolve horário, envolve tarefas, envolve o quê? Sabe aquela pessoa que fala assim, não, vou fazer. Tamo junto. Vira as costas Vira as costas e não dá o empenho, então... esquece. O descomprometimento, pra mim, sempre foi uma coisa que sempre me tirou muito do sério. Você cobra? Eu sou um cara que eu dou feedback. E aí? Vamos lá. Sempre dou feedback. Mas eu não sou o Messias que vai passar a vida de ninguém. Tá. Então eu sei o meu limite. Nem do teu time. Nem do meu time. Porque uma coisa que eu aprendi, a melhor maneira de você ensinar alguém é deixando ele viver a lição que ele criou. O deserto dele. O deserto dele. Ou seja, se ele tem que sofrer, eu tem que deixar eu ele estendo sofrer. a mão, não entro no buraco. Porque eu já quis levar a gente nas costas, eu quase caí. E você já entrou nesse buraco com alguém? Eu já quis cair, já quis levar a gente nas costas. Sabe, o cara que não tava vendendo bem, falou assim, não, vai, eu te ajudo, passava uns clientes, então, vai lá, atende esse cara, vai lá, fecha, só fechar. Sabe? Eu já tentei de todos os artifícios possíveis, entre aspas, puxar alguém, e eu vi que não tem como você ajudar alguém que não quer. E você já foi ajudado, assim, lá atrás? Alguém já fez isso com você? Sim, do jeito certo. Por exemplo, te fazendo perguntas? Por exemplo, eu lembro uma vez... um grande amigo meu, chama Fernão. Você conhece? Fernão, claro que conheço Fernão. Fernão é investidor. Sim, Fernão. Fernão é meu padrinho de casamento. Muito bom. Ele foi meu primeiro grande mentor de vendas.
Ele foi antes de você, então? Ele foi um dos caras que me recrutou. Tá. Pra venda direta. Pra venda direta. Uhum. E ele falou uma frase muito sábia. Ele falou assim, se eu pesco pra você, eu te alimento durante um dia. Se eu te ensino a pescar, eu te alimento pela eternidade. Uhum. Senta aqui do lado, aprende a pescar. Vai lá. Vai lá. Eu não vou fazer pra você, eu vou fazer com você. Tá. Então eu sempre tive essa filosofia de nunca fazer para alguém. Uhum. Eu vou te mostrar como é que faz. Então é uma linha muito tênue, né? Mas você já teve um momento ruim que alguém foi lá e te puxou do buraco? Ou você nunca entrou no buraco? Eu já tentei levar gente descomprometida e eu vi que eu quase cansei. Tá. Sabe, você quer cansar, às vezes você quer mais. Sabe quando você quer mais pra pessoa do que ela mesma? Não sei. Você tem planos mais ambiciosos pra alguém do que ela mesma? Você projeta um crescimento maior pra alguém do que ela mesma? E eu vi que eu tenho que respeitar cada pessoa. Cada pessoa quer chegar. Sucesso é muito subjetivo, cara. Então, é muito cuidado que nem com filho, né? Eu não posso tomar cuidado pra não projetar os meus sonhos no meu filho. Exatamente. Meu filho não é uma extensão minha. Uhum. Né? Então, senão eu estresso até ele. Você tem que respeitar o espaço de cada um. Decisão dele. Inclusive seu filho. Inclusive meu filho. Então, eu aprendi isso meio que a tranquilo. Você no período, até hoje, assim, me parece, aparentemente, que você não teve nenhum caso que ficou sem dinheiro, porque a venda te trouxe isso, né? Exato. Sempre que você precisava de algo, você vendia algo. Exato. Então, você nunca ficou naquele momento sem dinheiro. Por exemplo, eu nunca... Você não se lembra? Não, por exemplo, eu nunca quebrei financeiramente. Uhum. Na minha fase adulta, desde quando comecei a trabalhar. Uhum. Somatório de duas coisas. Eu sempre fui uma pessoa... Isso não era claro pra mim, João. Eu fui uma pessoa que... Eu me agarrei em vendas ainda muito cedo. Então, mal eu sabia que quando você domina vendas, você domina o fluxo financeiro para tua casa, para tua empresa. E aí tem que ter um controle financeiro, uma organização. E por outro lado, seu pai era organizado financeiramente? Não. Não, meu pai e minha mãe não colocam eles como central. Certo. Foi uma coisa, eu acho que talvez muito mais intuitiva. Tá? Do intuitivo, eu sempre fui um cara muito poupador. Uhum. Então, por exemplo, eu percebi logo cedo que o pior inimigo do enriquecimento é o estilo de vida. Boa. Ou seja, ganhou dinheirinho, já muda de vida. Não, é só aquele cara que, por exemplo, eu ganhava R$500. Eu vivi uma vida de R$300. Aí eu comecei a ganhar R$1.500. Eu vivi uma vida de R$500. Olha que lição importante. E aí eu comecei a ganhar R$5.000 em comissões. Eu aumentava R$400 meu estilo de vida. Então eu nunca deixei o meu rendimento, o meu estilo de vida, chegar no meu rendimento. E eu fiz isso por muitos anos. E eu vi que essa diferença, esse acúmulo que é a geração de riqueza. Claro, e você via pessoas não fazendo isso do teu lado. Eu via quantos vendedores que às vezes o cara chega a ter um ótimo mês, ele ganha, ou empresários, que às vezes você tem um pico e você fatura o dobro. E já compra um carro. E ele acha que aquilo é o normal. É. E começa a trocar de carro, e começa a se alavancar, e começa a trocar de casa, isso aqui. E o pior inimigo do enriquecimento é o estilo de vida. Estilo de vida. Então, só que não foi consciente. Ninguém pegou na minha mãe e falou essa frase, por exemplo. Tá. Caio, o melhor inimigo do enriquecimento é o estilo de vida. Foi muito intuitivo. Só que eu sempre fui um cara eu fui aquele cara... Por exemplo, o meu desafio na vida depois, eu sempre fui um cara que eu sempre fui muito bom em fazer dinheiro, porque eu sempre fui muito bom em vender. O meu grande desafio é o que fazer agora com esse capital acumulado. Tá. Eu era, por exemplo, um cara, por exemplo, há E 10 anos atrás, eu deixava na poupança. Tá. E qual foi a tua inspiração para investir corretamente esse dinheiro? Os livros. Os livros. Então, eu comecei a ler. Livro de finanças? Comecei a ler livro de finanças, comecei a ler... O primeiro livro que eu li, Pai Rico, Pai Pobre. Tá. Importantíssimo esse livro. Esse livro fez assim com a minha cabeça. Uau. Tá, eu era jovem, o livro, né? Aquele cara que tinha 2 pais. Uhum. O pai do melhor amigo dele, que era um dos caras mais ricos do Havaí, e o pai dele, que era professor, que dava, né, o conselho de o que fazer e o outro do que não fazer. A separação do que é ativo, que é gerador de receita. O que é empregado, empreendedor e investidor, que lado do quadrante você tá. Quadrante, é. Então, os livros começaram a fazer, calma aí, eu não tô jogando o jogo na capacidade máxima. Uhum. E aí eu comecei a me interessar um pouco mais. Só que eu sou um cara, por exemplo, que eu sou muito conservador nos meus investimentos. Conservador nos investimentos? Porque eu sou muito arrojado nos negócios. Certo. Então, pela minha personalidade, eu sou um cara muito arrojado nos negócios. Então, eu ser conservador nos meus investimentos me dá paz. Uhum.
Assim, é o que te dá paz, é o que te dá tranquilidade, é o que Me te deixa dá até força para crescer. mais ousado para eu ser mais ousado nos meus É negócios. porque, veja, investir no seu negócio é um grande investimento. Eu adoro. Assim, eu digo que nada é mais rentável que investir em negócio. E Exatamente. você investe no seu negócio. Exatamente. Você tudo bem por isso. Não Exatamente. tem nenhuma questão que eu digo assim, claro, você tem que separar em curto, médio e longo prazo. E você deve fazer isso de uma maneira muito inteligente. Exatamente. Né? A questão do longo prazo é a renda eterna, é o equity, né? Exatamente. Que é o que você veio a construir também depois dessa empresa de vendas. E como foi essa virada, então? Então, o livro nasceu, você viu que aí você fez a BookMe, Sim. que foi alguém que te ofereceu? Não, o BookMe foi um projeto lindo, que eu lembro que no meio da pandemia, eu marquei uma live e as pessoas, muito por causa do livro, muitos leitores começaram a se conectar comigo. E aí eu decidi fazer uma live, eu fazendo uma aula do meu próprio livro. Falei assim, quer saber, gente, já que tá todo mundo trancado aqui, um jeito de eu poder contribuir, dando um conteúdo de valor, assim, eu marquei uma live pra dar uma aula do meu próprio livro. E eu dei uma aula do Seja Foda pra galera. Pegando do começo, meio e fim. E no final eu falei assim, gente, ó, só muito perguntando, se alguém quiser o livro, no final ele tá aqui. Eu nunca vendi tanto livro. Eu falei, que loucura, eu acabei de dar uma aula do livro, por que as pessoas vão querer ler ele depois? E aí eu falei assim, cara, será que... Aí meu faro de vendedor, né? Eu liguei pro Flávio e falei, Flávio, você topa fazer uma aula de geração de valor? Primeiro, a galera vai amar. É um livraço. Tá todo mundo trancado em casa. E, cara, eu acho que eu encontrei um canal maravilhoso para distribuição de livro. E aí ele fez, deu super certo. E a gente desenvolveu uma plataforma com videoaulas de grandes livros feitos pelos próprios autores. As aulas do próprio autor. O próprio autor dando uma aula do livro dele. É muito legal você ter uma aula de um livro. Obviamente, a aula ela começa com o autor ali e termina depois na leitura. Então foi muito legal, foi muito bacana, a gente cresceu super muito. Certo. E o negócio virou uma startup? Virou uma startup, a gente tem assinantes recorrentes, a gente está agora lançando uma versão nova, sabe, uma tecnologia própria. Então a gente que antes você usava um white label. A gente usava um white label, então muito legal, já vem com mais força agora para 2024. E faz parte também do projeto junto com o Já Flávio? tá na Wiser Educação. Já está na Wiser também, sim, né? A gente vai fazer cross-sell até com a própria Buzz. Sim, que tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque é uma editora, então lança o livro na editora e na plataforma ao mesmo tempo, faz esse cross-sell, então isso é muito legal. Mas eu tive gravando com a BookMe. Foi maravilhoso. A sua aula foi maravilhosa. Muito bem. Maravilhosa. Eu estive gravando lá e adorei o projeto. E aí a Class Club? O Clex. O Clex foi um projeto... Bom, na ordem do tempo, então depois na linha do tempo. Na linha do tempo, durante a pandemia, eu lancei o BookMe, essa plataforma maravilhosa, e o Flávio já tinha plantado a semente em mídia de educação. Certo. Até então não tinha nascido Ventes ainda. Não tinha nascido Ventes. E aí, em 2020, eu fundo Ventes. E aí, o fundo Ventes, a gente criou toda uma ementa de um curso de vendas online. Uma metodologia. Uma metodologia, começo, meio e fim. Criamos alguns MVPs, validamos esses MVPs. MVP que empresas em quê? Não, a gente pegou uma base de alunos controlado ali, fez o curso, viu o NPS, nota de entrega, sabe, cases, o quanto que a gente pactou, se fez sentido, se mexeu o ponteiro. Mas vendedores ligados a, tipo assim, a venda direta, vendedores de empresa, empresa, todo B2B? mundo que quer aprender a vender. Qualquer coisa. A gente fez um jeito, e essa era a nossa tese, a gente fez um jeito híbrido, que não importa se o cara é empreendedor, autônomo, se ele é empresário, dentista, médico, advogado, B2B, B2C, vende diretamente ao consumidor final. Ele virando vendedor. Ele entendendo todo o processo de vendas. Tá, mas ele, né? Porque eu vejo bastante treinamento para o time dele. Não, ele. Porque primeiro a gente tem que vender, porque só existe uma profissão no mundo, o vendedor. Certo. Então... Eu, durante muito tempo, inclusive, eu me apresentava nos hotéis como vendedor. Exato, mas não é todo mundo tem essa consciência. Eu fui vendedor, venda me deu muito dinheiro. Então, as pessoas não têm essa consciência. Então, desde a parte de mentalidade séria. Qual que é a mentalidade do campeão ali de vendas? E toda a parte mais técnica, porque as pessoas acham que vendas é dom. E não é dom. Obviamente, às vezes você tem uma personalidade que favorece ou atrapalha em uma das etapas. Essa é uma característica boa de um vendedor, né? Algumas características dele que a favorece. Por exemplo, o extrovertido, ele favorece na apresentação do produto, ele é mais desinibido, então ele não se retrai, mas ele ouve menos. E quem fizer mais pergunta ganha. Processo de descoberta. Então a gente validou, foi super bem aceito no mercado,
E aí a gente começou a vir com força. Aí hoje vende-se tem desde cursos online, formações presenciais, especializações, a gente lançou um MBA. Então, 22. Quando você foi para uma estrutura física? Porque você entrou numa pandemia, depois pandemia? Eu já estava com escritório, só que todo mundo trabalhando de casa. Mas o escritório era só a base, mas não Era era treinamento. Não, escritório. Não. Aí em 2020, eu tô meio sem tempo, vem 21, quando terminou a pandemia, foi final de 21, não foi? 21 para 22. Né? Foi mais ou menos final de 21, a gente foi pro escritório, estrutura física, e aí começou. E aí hoje a gente tem desde os produtos B2C... Mas você tem uma estrutura de treinamento. Tenho, a gente tem ali na Vila Nova Conceição, são 1.200 metros, linda a nossa estrutura. Então, hoje a gente tem desde das formações presenciais, os cursos online, as especializações, os MBAs e também atende contas corporativas. Hoje o Vende-se treina a força de vendas da Claro. Então vocês também treinam a parte da força de vendas. Tem o Vende-se Corp, onde a gente treina hoje Claro, Iven, Cirela, Mercado Pago. A gente pegou a conta do Mercado Pago, baita de um case para nós. Cara, todo mundo precisa de vendedor, né? Exato. É uma dor latente, Vocês já pensaram nisso? De formação? De entregar para o mercado isso? É um produto que a gente tá no nosso pipe para 2024, porque muitas pessoas chegam para nós perguntando, cara, você tem tantos alunos? Porque esse ano a gente foram mais de 25 mil alunos. Pois é. Né? Então, as pessoas perguntam, cara, eu tô precisando de vendedor. E muitas pessoas ali, Caio, você sabe uma empresa que precisa da gente? Então, sabe, eu acho que fazer esse match é importantíssimo, é mais um serviço. E o contratante fica muito mais seguro de contratar alguém que já fez uma formação ali raiz. E principalmente quando o contratante conhece o modelo que vocês fazem. E para pegar a nossa certificação de qualquer programa, o cara precisa da taxa de conclusão, vem um QR Code. Uma base gigante de treinados, né, que vocês têm. Vocês se acompanham? Vocês criaram uma comunidade de vendedores? A gente acaba tendo que a gente faz eventos constantes, sabe, as próprias mídias sociais, a gente faz alguns eventos no nosso próprio escritório, a gente tem uma base de alunos muito engajados, uma comunidade. Legal. Então, as pessoas vestem a marca, né? A gente tem parte de moletom, tem tal, aí tem um monte de coisa, marca legal, time de marketing faz um trabalho de branding. A gente fez no Dia do Vendedor, dia 1º de outubro, é o Dia Mundial do Vendedor. A gente contratou o Ciro Bottini do Shoptime, ele foi o grato propaganda. Que é uma lenda, né? Que é uma lenda, aquele compre! Bottini. Olha que Bottini na área! Foi uma figura, a gente movimentou mais de 15 mil pessoas no evento online de vendas ali. Então foi muito legal, a gente lançou um movimento Eu Amo Vendas. Quantos treinadores você tem lá? Hoje a gente está no escritório com força total com em torno de 100 pessoas. 100 pessoas, treinadores? Nosso time de especialistas, o time Scorpio, a gente tem uns 8 especialistas. Tá. Então, mas o treinamento não é só você que faz? Não. Você ainda faz, né? Alguns treinamentos eu pulo, hoje é a minoria. Tá. Alguns treinamentos eu pulo. Você é mais empresário? Eu tenho o Caio hoje é um empresário? Como é que é? Hoje o Caio, a maior parte do tempo eu tô no tático hoje. Tá no tático ou no estratégico? Eu tô no estratégico e no tático. Você vai ao tático, então? Eu vou ao tático. Obviamente tem muita coisa operacional que eu faço também. Eu sou um cara que eu debruço na área de vendas. Eu não desconecto da área de vendas. Então eu tô com um time de treinamento todas as quarta-feiras, reunião de segunda-feira de alinhamento. Eu sou o cara que eu sempre tô colado com a área de vendas. Você vê o dashboard o tempo todo. Tô sempre colado com a liderança, com o time ali, o time de campo, desde o nosso time de Insight Sales, o time de venda ativa, o time corporativo. Você falou em vários tipos de vendedores em classes diferentes. Então o Vende-se treina todas elas? Insight Sales, Outbound, Code, tudo essas coisas. Exato. Tudo que é vendas, a gente tem um tipo de solução. Inclusive marketing. Inclusive marketing também. Inclusive marketing. Quando tem aquele ponto de contato, sabe? Aquele intercâmbio entre marketing e vendas ali, que geralmente é aquele desafio enorme. Desafio enorme. Inclusive, muitas empresas têm problemas grandes com isso. Geralmente o time de vendas fala assim, os leads tá ruim. E a galera de marketing, vocês estão vendendo pouco. Aquela briga enorme de marketing e vendas. É eterna, né? Eterna. Isso é histórico. E antigamente era também com produto, né? O vendedor vendia o produto errado e aí... de quem é a culpa? Você que não produz direito? Que são áreas irmãs. Então, que nem irmão. Às vezes pega pra capar. A convivência é a área, né? São áreas... Essa conexão também é muito importante você trabalhar, né? O empresário trabalhar nessa conexão. Aí depois você, junto com o Flávio, também montar uma mentoria junto, que é o Class Club. E o Class Club a gente sempre olhou muito esse mercado de educação executiva. Há uns 2 anos que a gente conversa, a gente olha nessa educação executiva e a gente vê um movimento do mercado.
cada vez mais educação executiva, você é um case nisso também. Educação executiva, tipo, você, cara, tem algo da educação executiva. Das pessoas comprando para ter essa educação mais colada com a realidade, comprando know-how, que é o saber mais prático. Porque know-how é saber prático. Aquele saber bem colado com a realidade. E nesse ano agora, em janeiro desse ano, a gente abriu o Class Club, um projeto, um grupo de empresários, que a gente tem uma agenda muito forte, um hub de negócio, network, acesso, conteúdo, porque o empresário, num determinado momento, começa a ser muito solitário. É solitário, é desafiador. Não tem com quem trocar. Não tem com quem trocar. Então, hoje a gente tem um grupo que somado fatura 35 bi. Tá, e esse é um grupo que é de 200 pessoas? 300? 200 empresários. Certo. Em torno de 200 então, empresários. O Class, desde que começou, tem 200 pessoas. Tem 200 empresários. Então, a gente fica muito feliz. A gente de todos os setores, de todas as indústrias. Você faz negócio com esses caras. Então, a gente fomenta, a gente faz experiências. A gente, por exemplo, em janeiro agora, a gente está levando todos os nossos sócios para conhecer toda a Melicidade, o quartel-general do Mercado Livre. A gente vai conhecer especificamente o Mercado Pago, que é uma unidade que vem crescendo pra caramba. A gente vai levar todos os nossos sócios. Que é uma fintech, né? É, o jeito que a gente chama os nossos membros, que é uma fintech. Chama de quê? Sócios, né? Sócios? Nossos sócios. Tem essa característica de clube, né? Uhum. Essa característica de clube. Não é só o membership, né? Então... E a gente tá muito feliz, porque é muito gratificante, eu aprendo pra caramba também, é muita gente boa, de muito calibre. Então... Se juntos faturam 30 bi... Então tem muito know-how compartilhado. O tamanho dessas empresas. E eu acho que independentemente de quem tá ouvindo a gente, você se colocar em lugares onde há troca, independentemente de como, nem de com quem, às vezes você vai pegar uma grande sacada com um cara de outro segmento. Exatamente. De outra indústria. Eu gosto muito, sabe de quê? Eu falo muito assim, cara, não fique só comparando se você tem uma indústria, você tem uma farmácia, você não fica se comparando com outra farmácia. E sabe por quê também, João? A nossa rotina intoxica, cara. Você vê a mesma coisa sempre. As mesmas pessoas, você geralmente se relaciona ali com meia dúzia, 10, 12 no máximo, com frequência, então você enxerga o seu olhar por 24 olhos e os mesmos. Então, às vezes, quando você sai um pouco da tua rotina, você dá um detox um pouco da tua operação, você dá um zoom out, você se enxerga em terceira pessoa. E às vezes é muito bom alguém virar pra você e falar assim, você tá errado. O que você tá fazendo tá errado. O que você tá fazendo não tá certo. Às vezes seu colaborador não vai falar isso pra você. Não vai porque um par fala. Exatamente. Né? Um par fala. Um cara que tem um resultado. E principalmente se o cara tiver resultado. Ele nunca fala assim, chefe, eu acho que a gente tá fazendo tudo errado. Cara, eu digo muito assim, eu queria eu tivesse mentores na minha vida lá atrás. Sim. Eu teria errado muito menos. Exato. Eu teria recebido perguntas que podiam ter transformado a minha vida. Aliás, eu me transformei, virei investidor por causa de um cara, de um mentor, que é um investidor também, que ele me fez 2 perguntas. Ele me fez assim, porque eu fui buscar dinheiro para o meu negócio, e o cara, ele não me investiu, mas ele me fez, por que ao invés de vender ingresso, que eu vendi ingresso, Sim. na época que era um negócio que eu queria, por que você não aluga o seu software para os seus concorrentes? Não estou entendendo, né? Então, assim, pergunta completamente louca, que eu nunca tinha parado para pensar Mas te deu um estalo? Na hora, assim, B2B2C, né? Eu só fazia B2C, né? E também assim, por que você não vira investidor no seu país? Eu falei, porque eu não tenho dinheiro. Quem te disse que é sobre dinheiro? Uau. É sobre mentalidade, cara. E aí, sim. Agora sim, isso foi em 2008. Imagina, isso foi um mentor, um cara que depois ficou meu amigo, virei investidor junto com ele e tal. Com ele, entendi. Mas imagina se eu tivesse tido isso lá atrás. Exato. Imagina se tivesse, que a possibilidade que hoje que essas mentorias, inclusive com vocês, expande a cabeça do cara. É muito difícil você conseguir mensurar o valor do insight até você ter ele. Quando vem de alguém. Muito até difícil. Você diz, uau, putz, não pensei nisso. Muito difícil é mensurar um insight antes de você receber. Eu vi que assim, uma consultoria sempre vai dizer aquilo que ela tá vendo de fora, né? Uhum. Mas a consultoria é uma consultoria, mas uma mentoria ela te dá ali, vai direto, né? Se você estiver aberto a isso. É na veia. Porque você tá vendo e você vê muita coisa, né? É soro na veia. Na veia. Então, obviamente, dentro da realidade de cada um, você buscar essa troca. Porque tem que ser intencional. Tem que ser intencional. Tem que ser. Se você ficar esperando essa troca acontecer porque você foi num casamento e sem querer tua mulher te botou sentado da Sueli, que é casada também com empresária, e vocês se conheceram bem que não tinha quem falar, e o cara pode dar uma puta do insight. Pode acontecer. Insight pode vir de qualquer pessoa. Pode vir de qualquer pessoa, mas com intencionalidade você fermenta ele mais. Uhum. Então tem intencionalidade. Eu já tive insight em casamento. Eu fico porque eu já tive insight em casamento num papo despretensioso.
Mas quando eu aprendi a ter intencionalidade nisso, aí o jogo muda. Quando você olha assim, o que você faz hoje, o teu grupo de negócios que você faz hoje, você fatura muito bem, você é um cara resolvido na vida. O que você enxerga? O que você almeja? Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho grande, assim? O que você ainda quer fazer? Essa pergunta, toda vez que eu recebo, ela mexe muito comigo, assim, sabe? Porque, primeiro, eu não tenho a menor ideia de como eu vou estar daqui a 20 anos. Isso me anima. Uhum. Tem algumas fundações que eu sei que eu não vou abrir mão. Fundações, valores, princípios? É, como se fosse colunas. Tá. Tem algumas colunas, por exemplo, eu gosto de progredir. Progresso pra mim é um estilo de vida. E a venda faz parte disso. A venda faz parte disso. Então eu sempre fui um cara que vou estar conectado com o negócio, vou ter que estar com venda. Pode ser que daqui a 20 anos a probabilidade de eu já ter vendido vendas é enorme. Uhum. Então, só que eu sempre vou estar, por exemplo, contribuição. Eu gosto de contribuir, eu gosto de progredir, eu gosto de estar com gente. Mas você é comedido. Você falou que é arrojado nos negócios, mas isso é um pouco seguro. Sim. Você é um pouco seguro. Então você é um cara que, a minha visão, assim, você nunca vai deixar de ter o seu garantido lá. Né? Eu creio que sim. Eu sempre aquele cara que eu nunca vou dar um all-in, talvez. Exato. Não. Eu já não dou mais all-in. Eu não dou all-in. Eu já dei all-in. Sabe? Você deu em que momento? Cara, eu acho que o all-in que eu dei, lembra quando o meu avô me chamou pra trabalhar com ele? Eu fiquei lá 6 meses, eu falo, a minha faculdade foi ali com meu avô, com o seu Ciro, na rua ali, visitando cliente. Aí pra mim explodiu minha cabeça. E aí meu avô falou assim, bora cuidar dessa área? E aí eu falei, não. Uhum. Porque lembra que eu falei, eu lembro quando eu falei pra você que a gente tem que comprar aquilo que a gente vende? E eu olhava rolamento e eu falava, cara, eu não vejo tesão vendendo isso aqui, eu acho até legal a produção, mas não me identifico vendendo isso daqui. Foi quando eu fui pra venda direta, ali o Fernão me recrutou. Uhum. Oi, então vem cá, então vem trabalhar comigo. Então meio que eu larguei meio que um trabalho mais fácil. E uma segurança. Com a minha família. Uma segurança. E foi uma pivotada, então. Foi mais uma pivotada do que foi uma baita pivotada. Alguns amigos falaram assim, vai trabalhar com seu avô, vai trabalhar com seu pai. Você já começa ali, você já tem um trabalho mais garantido, um trabalho mais estável. Mas pra mim não fazia sentido, eu nunca tive medo, nunca tive medo. Certo. Sabe? Então, se você não sabe o que você vai fazer daqui a 20 anos, mas você sabe que tipo de negócios você olha e que você gosta, que assim, brilha teus olhos? Educação. Mas você já tá nela. Educação me brilha muito. Tá, você já tá nela, assim, que você não tá ainda. Exato. Tecnologia me brilha muito. Tecnologia. Você embarcaria numa outra companhia para tocar? Tecnologia é uma coisa que me encanta muito. E por que você não investe nas tecnologias? Primeiro, eu preciso falar com você mais, né? Uma criança falou de Spotify. Eu acho um baita do negócio. Porque no final das contas, eu sei a diferença que faz no estilo de vida da pessoa que tá ouvindo uma música ali, que anima. Eu sempre preciso estar conectado de uma certa maneira, sabendo a diferença ali que faz na ponta. Eu gosto. Porque os negócios de tecnologia que você entrou são ligados à educação. Eles são ligados à educação. São tecnologias para levar a educação para as pessoas. Certo. Ou seja, sempre no sentido de servir, de prosperar na vida dos outros, do cara melhorar como pessoa. Exato. Né? Então, mas eu gosto de educação, gosto de tecnologia. Gosta do esporte? Você gosta muito de esporte? Gosto muito de esporte. Então eu sou um cara que eu levo um estilo de vida muito saudável, sempre gostei, sempre fui o cara acordar cedo, correr. Então tecnologia para esporte não Minha poderia esposa ser? Faixa preta e taekwondo. Então lá em casa eu crio meus filhos, o esporte é uma coluna de criação para minha família. Qual a idade deles? A Bela tem 8, o Theo tem 6, a minha tem 2. Theo com H? Theo com H. Então é igual o teu igual meu. Theo com H. Então aí você, talvez alguma coisa ligada ao esporte também? Ligado ao esporte, eu gosto muito. E coisas que eu sei que eu posso contribuir também. Que eu não posso só vir com o dinheiro, mas que eu possa também uma zona de conhecimento, é o Smart Money. O Smart Money. Eu gosto muito desse conceito. E você foi eu acho que o maior difusor desse conceito. Foi lá no começo, foi. Quando eu Ninguém escrevi... falava de Smart Money. Ninguém falava quando, que é Smart aliás, Money. Você botou o primeiro livro no Brasil de palavrão, né? Como se fosse, né? Sem ser, que é uma expressão. E eu fiz o primeiro livro em inglês. Quer dizer, com título. Exato, Smart Money. Mas o que é Smart Money? Que esse dinheiro inteligente, esse dinheiro acompanhado desse saber prático. Exatamente. A campanha dessa vontade de ajudar, de querer apoiar, porque dinheiro tem em todo lugar. Exato. Agora, dinheiro embarcado, com esse conhecimento, é muito difícil. Porque, no final das contas, é o empreendedor que tem que escolher o investidor, né? E não o contrário, porque às vezes porque vender também é você saber seu valor, você saber se posicionar, você saber se colocar, porque quando o cara vem, investe em mim pelo amor de Deus, não,
Você, cara, isso não é assim que se faz. Você diz, olha, eu tenho um projeto muito importante que resolve esse problema, essa situação, e que se fizer sentido para você, vem conversar. Eu tô te escolhendo. É o empreendedor que vai escolher o cara. Você vem aqui conversar comigo. É como se eu escolhesse você, porque você tem conexão com o esporte e é um negócio de esporte. Sim. Acho que essa é a beleza desse processo. Então, pelo que eu estou entendendo, você agora vai ampliar o Class Club. Sim. O Bookme continua, já está na Wiser. Exato. A Ventus está na Wiser. Exato. Você é gestor desse processo. Uhum. E agora você só vai ampliar essas coisas. Porque junto com o Flávio, vocês têm uma meta, vocês têm um plano juntos, né? Sim. Pode falar um pouco desse plano? Eu não sei o quanto que eu posso adiantar, mas Claro. vou dar alguns spoilers, né? A gente está acreditando demais nesse mercado de educação executiva. A gente está acreditando demais nesse mercado executiva e a gente vem para 2024 com um projeto muito ousado, inovador pra caramba, que vem consolidar principalmente esse mercado de mentorias executivas. Sendo o Class Club como um grande pioneiro, como um estudo de caso, como um case, e a gente vai apresentar oficialmente para o mercado em breve. Em quanto tempo? O quê? A apresentação. Acho que uns 3 meses. 3 meses. Março. Pós ali carnaval. É um ótimo momento. Pós carnaval. Eu vou te falar, eu sei o projeto, o mercado, o projeto é incrível. Vai ajudar muita gente. E vai resolver um problemão no mercado. Eu tô animadíssimo pra gritar pros 4 cantos. Um problema. Vai resolver um problema do mercado. E assim, por mais que alguém queira fazer, não tem o conjunto, não tem a competência embarcada que vocês estão construindo. Você fala muito disso. Ideia por ideia. Exato. Você é um cara que você menos compra a ideia, né? Exato, é execução. Mas assim, além da execução, o cara pode executar também, mas executar com essa competência, Exato. com esse conhecimento histórico, com essa... Então a gente conseguiu montar um timaço com esse know-how combinado para a proposta que a gente está trazendo realmente isso que fala assim, uau, vai dar certo. Cara, quem tá assistindo a gente ali, tá com a empresa dele, tá vendendo pouco, tá ali, sem dizer vá pro Ventus, que também já dizendo que eu acho que é importante ele treinar, mas o que você orienta um cara uma empresa que tá ruim de venda, o que ele tem que olhar? Geralmente quando a pessoa me manda às vezes uma pergunta, Caio, fundei minha empresa agora, qual a sua dica que você me dá? Foca 90% do seu tempo vendendo. O próprio? Você ali, com a figura do dono, investe 90% do seu tempo vendendo. As pessoas debruçam um pouco na área de vendas. Às vezes ela fica mais preocupada, o cara abriu uma lojinha, ele fica mais preocupado com a tinta, com a porta, se o móvel tá tudo certinho. Cara, vai atrás de cliente. Primeira coisa, né? Vai atrás de cliente. Vai, porque geralmente o caixa médio de uma empresa brasileira é curto, o fôlego é baixo. Então você não pode ser displicente, debruça na área de vendas. Muitas pessoas, elas estão estrangulando com vendas porque não tá dando atenção devida, cara. Ou seja, o cara também não quer vender, né? Ele bota alguém para vender, né? Ele bota alguém para vender, o índice de prospecção dele é baixo, ele fala, pô, tô com poucos clientes. Cara, quantos caras você ligou? Quantas possibilidades você abriu? 2. Pô, 2, cara. Né? Então tem que amassar a orelha no telefone. Eu me lembro quando eu vendi, era 30 não por um sim. Você tem que amassar a orelha no telefone. O teu negócio, ele pede isso. Se você tá num momento de retomada, de baixa de mercado, essa retração do mercado, o que é crise? Essa retração do mercado. O mercado tá mais inseguro com o futuro, ele se retrai no presente. Então você tem que remar o dobro. Não tem jeito. Essa retração de mercado, você tem que remar o dobro. E mesmo que você tenha concorrência, né, você busca um diferencial competitivo e vende isso, né? Exatamente. E vende isso. E diferencial não é só preço. Não. Porque quem vende preço, quando para de dar desconto, acabou, não vende. Por exemplo, as pessoas querem fugir da briga de preço, se diferencia no seu atendimento. Existe uma elasticidade de preço quando o seu atendimento é impecável, sua logística reversa é maravilhosa, seu atendimento é de qualidade. Por exemplo, você vende algo por 1. Eu vendo algo por 1,50, mesmo o cara sabendo, pô, ali no jogo é 1, no cara é 50. Pô, mas o cara é impecável, o atendimento é top, entrega rápido, se eu ligo tá ali, se eu preciso de qualquer coisa. Então, se diferencia no atendimento para quem quer se diferenciar da briga de preço. Prova social, né? Prova social, mas eu acho que o principal, João, e eu faço por estudo de caso lá, as pessoas, elas... Eu vou deixar uma pulga prática aqui pra galera. Como? Uma Dica, provocação... Provocação prática. As pessoas prospectam pouco. O índice de prospecção das pessoas de novos clientes. De novos clientes. Geralmente é baixo. As pessoas que reclamam, geralmente 95% das pessoas que reclamam, elas estão prospectando menos do que poderiam
e devem. Mas tem estratégias para prospecção. Né? Totalmente. Eu só quero, obviamente, tem gente que fala assim, nossa, mas tem gente que não sabe nem o que é essa palavra. Exato. Então imagina o quanto que ele tá debruçado em cima disso. Tem gente que não tem nem no Google meu negócio, nem o nome dele nem aparece no Google. O Google de meu negócio é de graça, viu, pessoal? Só Exato. você se cadastrar. Não, aquele cara que às vezes tem 10 clientes e não pediu nem indicação para os clientes atuais. Os clientes atuais. Tem cara que tem 5.000 clientes que já passaram e nunca nem falou com eles. Nunca nem ligou para fazer um member get member, para fazer uma indicação, cara. Os seus principais clientes são os primeiros vendedores do seu negócio. Pra dar um desconto. Por exemplo, então, para poder trazer o cara de volta. Uma prática para as pessoas, independentemente da fase, se você tá numa fase de sobrevivência, meu amigão, é assim, ó, é obrigação você debruçar em venda. Você tá naquela fase de sobrevivência. Você tá numa fase que você tá incomodado, porque receita previsível tá completamente atrelada à geração de lead. É claro, quanto mais lead, maior sua possibilidade de conversão e de vendas. Exatamente. É a história do 30 não, sim no funil. Exatamente. eu gosto muito de um funil invertido, né? Eu gosto também de pensar nesse sentido. Que quando você sabe a persona, sabe ser certinho, e você vai buscar especializado, né, naquilo. E aí você bota dentro. Por isso que conhecer os seus números é importante demais. Cada 10 ligações que eu faço, eu vendo um. Eu preciso vender... Você tem que saber os números, tem que saber, você tem que conhecer, né? Exato. E também quando o cara vai abrir uma empresa, Caio, você falou uma coisa importantíssima que eu gosto muito, que é assim, ó, o cara vai abrir uma empresa, ele vai buscar fachada, decoração, mesa, cadeira, funcionário e tal. E o cliente fica para depois, a venda fica para depois. E aí? É o contrário, né? E hoje você consegue buscar primeiro os clientes antes mesmo de ter a empresa aberta. Melhor dinheiro para construir uma empresa é com o dinheiro do cliente. Do cliente. Esse é a pessoa que entendeu vendas na veia ali, cara. O cliente passa a ser o grande investidor dele. É isso aí. Aí é maravilhoso. Quando o cara começou o negócio dele com o dinheiro do cliente, é porque ele começou debruçando na área certa. Começou certo, né? No caminho certo. Ele começou debruçando na área de vendas. Caio, como é que você está vendo o mercado? Como é que você está vendo o mercado de influenciadores, por exemplo? Cara, eu acredito que o mercado de influência é um caminho sem volta. Você vê essa movimentação. Eu lembro que mais ou menos uns 5 anos atrás, João, era anti-equity, um fundador, um CEO, ter uma presença forte ali nas redes sociais. Era uma coisa anti-equity, aquela coisa, cara, vai ficar mais difícil Você vai ficar maior do que a empresa, isso é ruim. Tal. Hoje você vê movimentação de empresários querendo se transformar em grandes influenciadores, porque você acaba sendo um grande embaixador da cultura, dos valores. Da sua própria empresa. Então esse mercado de influência, um convite que eu tenho que fazer para todo mundo é que independentemente do que você acredita, você tem que ser o maior influenciador do seu negócio. Do seu próprio negócio. Você tem que ser o maior influenciador do seu negócio e se vira. E o sucesso para você é o quê? Sucesso pra mim é... Tá bem, tá em paz. Tá feliz. Tá feliz. Pra mim, sucesso... Cara, o que é em paz? É você... Fazer o que quer. Eu acho que paz é isso. Pra mim não existe paz sem prosperidade, não existe prosperidade sem paz. Eu acho que é um binômio, assim. Certo. Não dá pra ter paz na escassez. Entendi. E não dá pra ter prosperidade na falta. Então... Eu sou aquele cara que, pra mim, paz é você dormir bem, dormir alegre, chegar em casa, tá feliz. Isso é paz. Não significa que é ausência de problema. Sim, claro. Não. Mas significa que você tá no prumo. Você tá no prumo, você tá tranquilo. Pra mim, sucesso é fazer minha família feliz. Exatamente. E me influenciar dentro de casa. Eu digo, se o cara influencia dentro de casa, ele influencia em qualquer lugar, né? Uma vez, o que eu falei pra minha esposa, eu falei assim, eu quero ser famoso em casa. Em casa, com meus meninos. Ser famoso em casa, com os meus filhos. Isso é poderoso. Isso é poderosíssimo, eu fiz isso muito tempo. Eu fiz isso. Eu posso bater no peito e dizer, meus meninos já são mais velhos, né? 24, 22, 19, eu posso bater no peito assim, eu influenciei dentro de casa. Então, se eu conseguir dentro de casa, eu consigo em qualquer lugar, que eu olho pra você, assim, gerando resultado. Eu olho pra você com seus filhos mais velhos, assim, companheirão, indo com você, às vezes reunião, jantar, vocês vão viajar junto. Aliás, porque a minha esposa convoca, né? A gente viaja, tem que estar todo mundo junto. Então, uma vez por ano, pode estar casado, pode estar barbado, velho, a minha esposa vai viajar. Por exemplo, então a gente faz uma viagem, a vida inteira a gente faz uma viagem por ano juntos. Né? Então, agora, no final do ano, todo mundo junto. A mãe convoca. O pai dá o exemplo. Exato. Mas sabe quando olha pra você, assim, Flávio, que tem filhos também já, idade que estão batendo asa pra voar. Exatamente. Mas estão lá porque querem estar lá. Meus filhos estão comigo porque são pequenos e tem que estar comigo. Mas eu olho pra vocês e falo, cara, isso é uma vida digna, cara. Isso é uma vida que vale a pena. Isso é uma vida que é prazerosa viver, né? Porque o meu melhor momento é estar dentro de casa com eles, né? Caio,
Deixa aí uma dica final para quem está nos assistindo, ficou essa hora aqui com a gente, de imediato já te agradeço aí toda esse carinho comigo e essa disponibilidade de estar aqui pivotando aqui para essas pessoas que te assistiram. Você sabe que eu te adoro, né, meu amigo? Bom demais. Te adoro, eu adoro estar aqui, adoro estar com a sua turma. Eu acho que vou deixar um recado que foi muito o que eu dei para mim mesmo, lá no meu comecinho como vendedor. Eu acredito que ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Ninguém? Ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Alguém que quer prosperar? Essa pessoa só precisa de um instrumento. Ela só precisa de um veículo. Seja esse veículo, você empresário, que você criou o seu próprio veículo, ou seja você que trabalha num veículo que você acredita. Por que eu falo isso? Porque a persistência acaba sendo um dos grandes diferenciais. Então acho que para todo mundo que tá na luta, tá na labuta ali, às vezes o mês foi uma porcaria, às vezes você chegou em 2023, você fala, cara, sobrevivi a 2023. Eu acho que não perde o brilho, não perde o tesão, não perde a vontade. Você falou que eu sou otimista, né? Eu tava num programa em Harvard 3 meses atrás, chamado Strategic Sales Management. Continua estudando, né? Você tem que ser um eterno aluno sempre. E Harvard fez uma pesquisa com 1 milhão de vendedores no mundo. E os 3 principais atributos dos campeões foi otimismo, proatividade e ambição. Olha aí. Então, primeiro aquela ambição, aquela fome de vencer, proatividade de você fazer o que tem que ser feito e otimismo de você perseverar enquanto faz. Por que o vendedor, o empresário tem que ser otimista? Porque senão tu não aguenta. Exatamente. Se você perde a esperança no futuro, o presente fica insustentável. Uau, bom demais, tivemos uma aula aqui e temos um presentinho para você. E é uma caixinha do Pivotando com seu nome aqui. Caraca! Que é tem todo um café bem gourmet, especial aí. Isso, café energia na veia, para quem gosta de vender, isso aqui é energia na veia. Um parceiro aqui Que da gente lindo. da LeBlanc, é presentes corporativos, elas fazem um board de colaborador. Achei muito lindo, hein, cara? E eles têm vários tipos de kit, e achei que esse aí era Essa época de final de ano, esse aqui vale ouro, hein, cara? É verdade. Que legal, obrigado, Bom viu? demais, agradeço você ter vindo. E você que ficou com a gente esse tempo, eu queria dizer você para compartilhar com quem você acha que precisa ouvir o que o Caio disse, as lições, os aprendizados, né, essa jornada do Caio e muita coisa que pode ser útil para a vida de muita gente. Então, prospere na vida do outro, seja abundante. Eu não vou nem pedir para você comentar, curtir, nada disso. Só compartilha, avisa que essa pessoa precisa ouvir tal coisa. Beleza? Caio, bom demais. Obrigado, meu irmão. Valeu, pessoal. Até semana que vem aqui no Pivotando, no SBT, nos estúdios aqui no SBT News, nos estúdios do SBT. Valeu.